que se dedicam com tanto carinho a essas atividades da teoria do direito, mobilizando tantos pesquisadores aqui no Pará, mas também com repercussões no Brasil inteiro. Também destacando meus agradecimentos ao professor André Coelho e ao professor Saulo pelo diálogo, pelo convite e pela parceria de sempre. E também cumprimentar a Ana Luísa, que está aqui, o Heitor e a Vitória, que são alunos que vão conduzir hoje essas nossas discussões. Pois então, vamos começar a nossa conversa, a nossa interação sobre um dos capítulos do conceito de direito, que é o capítulo 2, que é um capítulo mais curto do conceito de direito, o que vai me permitir também poder adentrar sobre algumas conexões e repercussões desse capítulo em relação aos próximos em que o Hardt vai desenvolver a sua teoria. Infelizmente, eu não pude assistir à primeira aula, a aula de segunda, porque é exatamente o horário da minha aula, mas eu imagino que vocês devam ter abordado também o capítulo 1, né, e a questão mais geral da teoria do Hardt. Muito embora eu também gostaria de fazer alguns comentários, não apenas especificamente em relação ao capítulo 2, mas também em termos do próprio projeto do conceito de direito do Hardt. É muito interessante nós partirmos dessa compreensão, dessa leitura de autores clássicos, sobretudo um autor como Herbert Hardt, e analisando sob distintas perspectivas teóricas e abordagens, porque cada professor vai ficar responsável especificamente por um capítulo do livro, então vai ser possível uma análise muito mais detida e rigorosa de cada argumento, de cada percurso percorrido por cada capítulo. Todas as vezes que nós analisamos um autor específico da teoria do direito, né, os autores, eles são sempre chaves de leitura muito importantes para uma melhor compreensão do direito e da realidade jurídica. Ainda que as teorias, de alguma forma, representem espécies de esquemas interpretativos e até mesmo didáticos, né, da realidade, porque as teorias envolvem, inevitavelmente, certos recortes, certas limitações, certas simplificações. No entanto, claro, elas nos permitem uma melhor interpretação da realidade, ainda que isso implique também um certo ocultamento ou mesmo silenciamento de outras perspectivas, de outras abordagens, de outras interpretações sobre a realidade, sobre a prática jurídica. Então, partindo dessa ideia, né, do autor como uma chave de leitura para nós compreendermos a realidade jurídica, e dentro dessa proposta de analisar teoricamente o autor, quando nós compreendemos uma certa teoria, as teorias têm distintas perspectivas, distintos propósitos. Então, existe uma aposta ou mesmo uma proposta de uma teoria crítica, ou uma teoria interpretativa, uma teoria normativa, e vocês sabem que a teoria do Hardt se situa nos marcos de uma teoria descritiva. É uma teoria que se propõe simplesmente a descrever o direito tal como ele é, independentemente de valorações, de avaliações, ou mesmo de qualquer perspectiva crítica. Então, esse é um ponto de partida que imagino que vocês já devam ter analisado e discutido na aula de abertura. Então, como vocês sabem, o Hardt, o nosso autor, ele foi um dos juristas, dos maiores filósofos
do direito, e impactou decisivamente a teoria do direito. Eu sempre digo que ele realmente é um marco fundamental na história do pensamento jurídico e naquilo que se chama também como uma formulação moderna do positivismo jurídico e da filosofia analítica do direito. Então, a sua obra, especialmente, que é a sua obra-prima, que é o conceito de direito, teve inúmeras repercussões, tanto em relação ao próprio positivismo jurídico, em termos de consolidação do positivismo jurídico, tanto em termos também de muitas perspectivas críticas à sua obra. Mesmo os teóricos críticos à teoria de Hart tiveram que fazer todo um esforço argumentativo, uma refutação muito generosa e cuidadosa, em razão também do rigor da sua teoria. Então, ele teve inúmeros autores defensores da sua teoria, mas também inúmeros críticos, e isso acabou gerando um grande debate, com grande repercussão, e realmente um grande impacto na própria compreensão da teoria do direito contemporânea. Ele foi um dos grandes responsáveis por uma virada da metodologia e da teoria do direito do século XX. Então, com grandes repercussões nessa concepção de um positivismo jurídico, analítico, sobretudo. E nessa perspectiva, é importante associar o seu projeto filosófico, o seu projeto jurídico, a sua compreensão de positivismo jurídico, dentro de uma proposta de esclarecimento linguístico conceitual, a partir de uma elaboração sistemática do direito. Então, isso precisa ser muito evidenciado, porque esse é um ponto de partida muito importante para a gente entender o projeto do positivismo que foi engendrado pelo autor. Isso, desde o início, desde o prefácio da sua obra, o Hart já afirma que o seu livro ele pode ser lido como um ensaio de jurisprudência analítica, tanto como um ensaio de jurisprudência analítica, como também como um ensaio de sociologia descritiva. Isso apenas em termos introdutórios, para nós adentrarmos no capítulo 2, propriamente. Quando se trata de uma jurisprudência analítica, é exatamente compreender o projeto da sua teoria como um projeto descritivo e de esclarecimento conceitual, ou seja, uma atividade de clarificação do significado das palavras a partir de uma metodologia que é descritiva e conceitual. Então, essas duas palavras são importantíssimas da sua teoria, descrição e análise conceitual. E, ao se referir à sociologia descritiva, ele, na verdade, se refere a uma descrição das práticas sociais mediante conceitos. Então, a partir de análise de conceitos, é possível compreender as práticas sociais correspondentes. Então, nesse sentido, a linguagem acaba sendo um meio de compreensão das práticas sociais. E esse realmente é um ponto de partida muito importante para a gente entender que as questões linguísticas na teoria de Hart não são meras questões de palavras, não são meras palavras. As palavras, elas são determinantes na compreensão das práticas jurídicas. Então, existe todo um estudo linguístico que é acompanhado, inevitavelmente, a partir da sua teoria, de um estudo das práticas sociais que constituem o direito. Então, existe essa orientação metodológica da sua teoria, que se situa nos marcos, portanto, de uma teoria positivista e de um positivismo reformulado. Então, feita essa brevíssima introdução, até como ponto de partida daquilo que nós vamos discutir,
eu fiquei responsável pelo capítulo 2 do livro, que se chama Leis, Comandos e Ordens. Ele vai na sequência do capítulo 1, que trata sobre as questões persistentes, e, sobretudo, sobre as infindáveis disputas sobre a definição do direito que vocês trataram no capítulo 1. Então, nós vamos começar agora a analisar e a compreender o capítulo 2, mas também já fazendo algumas conexões com os capítulos subsequentes. O capítulo 2 é um capítulo super conciso, são 9 páginas, e esse capítulo, apesar de pequeno, ele é estruturante para nós compreendermos, sobretudo, as finalidades do seu próprio projeto no livro. Eu gostaria, inclusive, de começar a nossa discussão lendo, pelo menos, o primeiro parágrafo do capítulo 2, que diz o seguinte: a tentativa mais clara e completa de análise do conceito de direito em termos de elementos aparentemente simples de comandos e hábitos foi feita por Austin. Neste e nos próximos 2 capítulos, exporemos e criticaremos uma posição que é, em substância, a mesma da doutrina de Austin, mas que provavelmente dela diverge em certos pontos. Isto porque a nossa principal preocupação não tem a ver com Austin, mas com as credenciais de um certo tipo de teoria que tem atrativos perenes, sejam quais forem os seus defeitos. Assim, não hesitamos quando o sentido de Austin é duvidoso ou quando os seus pontos de vista parecem inconsistentes, em ignorá-lo e em expor uma posição clara e coerente. Então, ele começa com essa apresentação, já mencionando que o Hart, para a construção da sua teoria, vai trabalhar com o modelo proposto pelo filósofo inglês John Austin. E agora, o que é interessante também analisar nesse ponto é que ele vai apresentar a teoria de John Austin, mas ele vai fazer um uso instrumental da teoria de John Austin. Significa dizer que ele não é exatamente fiel às questões trazidas pelo John Austin. Significa dizer que ele vai fazer algumas reconstruções, algumas readaptações que atendam à sua finalidade precípua, que é a partir de uma crítica à teoria de John Austin para criar o seu próprio conceito de direito, formulando a sua teoria positivista do direito. Então, esse é um ponto de partida importante também, e por isso ele vai fazer também algumas adaptações, alguns ajustes à teoria de John Austin. Então, não é propriamente uma teoria pura de John Austin, são adaptações feitas por Hart para atender à sua finalidade, que é criar uma teoria que possa dizer o que é o direito. Gente, de vez em quando eu tenho ouvido algum barulhinho, não sei se alguém está com o microfone aberto, eu tive essa impressão, mas não tenho certeza. Eu estou aqui vigiando justamente isso. Diz que às vezes dá um lapso de alguns segundos entre eu fechar. Tá ótimo. Pois então, gente, então vamos começar propriamente o projeto do capítulo 2 e já fazendo algumas conexões, considerando que a ideia central do capítulo 2 é uma ideia de alguma forma mais concisa e que a gente tem condições já de fazer algumas conexões com os capítulos posteriores. Então, no capítulo 2, como uma ideia central, o Hart vai apresentar o modelo proposto por John Austin, e esse modelo proposto por John Austin
concebe o direito como um conjunto de ordens com base em ameaças. Então, com base nessa ideia que nós vamos trabalhar hoje aqui, que é fundamental para compreender o resto do livro, é por isso que realmente é um capítulo muito, muito importante. Então, ao apresentar esse modelo da teoria de John Austin, ele vai estabelecendo argumentativamente as condições para uma crítica a esse modelo e, consequentemente, para uma proposição das condições que vão viabilizar o seu próprio modelo. Então, nesse capítulo, o Hart, ele vai já fazer alguns ajustes ao modelo proposto por Austin, de alguma forma para tentar adequá-lo, pelo menos alguns aspectos que possam se assemelhar às regras de direito penal. Então, ele vai fazer alguns ajustes para tornar o modelo mais viável e para tentar, de alguma maneira, dialogar mais adequadamente com regras, mas essas regras seriam regras de direito penal, muito embora existam tantas regras distintas daquelas especificamente do direito penal. Então, a proposta inicial da sua teoria, portanto, é fazer ajustes nesse modelo de Austin a partir de readequações, de tal forma que o seu modelo se torne mais compatível com o modelo de regras de direito penal. Especialmente porque o direito penal é aquele que se assemelha mais a ordens com base em ameaças, que é justamente o núcleo central da teoria de John Austin. Ou seja, o direito são comandos, são ordens com base em ameaças. E a gente vai detalhar um pouco mais o que significa isso. Então, a proposta do capítulo 2 é acrescentar algo em especial a esse modelo, de tal forma que ele se torne exatamente mais adaptado a regras jurídicas. Então, nesse sentido, o Hart ele vai substituir a ideia de ordens pessoais, sobretudo quando ele utiliza o exemplo do assaltante que emite uma ordem para que, por exemplo, um funcionário do banco possa dar o dinheiro do banco. Então, o exemplo dado pelo Austin, que também foi trabalhado pelo Hart, é justamente a partir de ordens pessoais, ou seja, de um assaltante dando uma ordem para um funcionário do banco para que possa dar o dinheiro ao assaltante. Então, ele faz uma substituição de ordens pessoais por ordens gerais, ou seja, no momento em que se pretende falar de regras jurídicas, no momento em que se fala de regras jurídicas, é importantíssimo se falar em generalidade, ou seja, de regras que sejam válidas genericamente para todos. Então, esse é um fator muito importante de se compreender as regras jurídicas. Além de incluir o sentido de generalidade, ele inclui também um sentido de permanência, de persistência da ordem, porque a ordem de um assaltante poderia ser uma ordem pontual, naquele contexto específico de um assalto, enquanto que o direito, ele deve permanecer ao longo do tempo. Então, essa questão da permanência, da persistência, é absolutamente fundamental se nós quisermos propriamente compreender o sentido de uma norma jurídica. Então, essa compreensão, ela é fundamental que as ordens e as ameaças sejam, portanto, gerais e permanentes. Então, com isso, Hart afirma que para se compreender esse modelo de Austin associando a regras jurídicas, é importante dar esse sentido de generalidade e de permanência, de persistência dessas regras.
Além disso, o Hart também apresenta um outro ponto, que seria o ponto do aspecto de uma disposição pelo cumprimento da norma. Ou seja, é muito importante que para o direito ser efetivamente cumprido, né, seja respeitado, exista uma disposição, né, dos indivíduos em geral para que essas regras sejam efetivamente cumpridas. E daí ele vai incluir o item, né, esse terceiro ajuste, que seria da obediência geral habitual. E isso também vai ser fundamental na teoria do Hart, até porque logo depois, nos próximos capítulos, ele vai criticar essa ideia de uma obediência geral habitual, mas de alguma forma ele coloca esse acréscimo à teoria do Austin, justamente para poder refletir aspectos importantes das regras jurídicas com base nessa concepção inicial apresentada pelo John Austin. E o quarto ponto que é apresentado nesse capítulo se refere à presença de uma pessoa ou de um órgão soberano que seja capaz de estabelecer uma espécie de unidade no direito. E ele vai dar o nome de soberano. Soberano aqui, seja como pessoa ou mesmo como um órgão soberano. E as características fundamentais dessa ideia do soberano é de supremacia interna e de independência externa, ou seja, que haja uma independência das regras produzidas em um Estado, em um país, em relação a outras regras produzidas em outro país, e também supremacia interna. Então, uma pessoa ou um órgão soberano em que todos devem obediência, todos devem respeito àquelas regras que são produzidas com base nessa autoridade. Então, são esses pontos fundamentais que são acrescidos, que são colocados no capítulo 2. Então, no capítulo 2, o objetivo fundamental do Hart é justamente iniciar abordando a teoria de John Austin, mas já dizendo que ele vai fazer adaptações, formulações, e essas formulações são exatamente 4 formulações que ele acresce à teoria de John Austin. Quais seriam essas reformulações? Generalidade, persistência ou permanência, obediência geral habitual e o soberano. Então, esses são elementos fundamentais a partir dos quais o Hart vai desenvolver a sua teoria nos próximos capítulos. Então, esse é, digamos, a grande caracterização, o grande ponto de partida a partir do qual o Hart ele já estabelece as condições de análise da teoria de John Austin e, com essas adaptações, acaba já fazendo conexões ao próprio conceito de direito que ele vai construir com base nas críticas muito bem delimitadas às ideias propostas na teoria de Austin, ou pelo menos das reformulações feitas à teoria de Austin, porque, como nós vimos, não é um retrato fiel da teoria de Austin, mas um uso até mesmo instrumentalizado, uma readequação para os propósitos da teoria, até mesmo como uma espécie de trampolim para que ele pudesse construir a sua teoria. Então, o que é interessante é que o Hart, quando começa a analisar a própria ideia de imperativos, essa ideia ela é muito importante, até porque a proposta teórica de Hart é justamente se opor ao positivismo imperativista. E o positivismo imperativista é exatamente a expressão do pensamento de John Austin.
Então, no momento em que o Hart ele se opõe ao positivismo imperativista, cuja expressão é a teoria de John Austin, ele está se afastando exatamente da ideia de um direito como ordens baseadas em ameaças. Então, esse ponto é fundamental. O imperativismo afirma que o direito se resume a ordens baseadas em ameaças, e o projeto teórico da teoria de Hart é justamente se afastar dessa ideia imperativista, desse positivismo imperativista, mas não, o projeto do Hart não se opõe apenas a uma certa modalidade de positivismo. Então, ele desenvolve uma teoria positivista, mas de um positivismo diferente do positivismo dominante até então. Ele se afasta também do justnaturalismo, se afasta do realismo, mas o ponto principal aqui é justamente se afastar de uma certa perspectiva do positivismo, que é o positivismo imperativista. Então, daí a importância também de trabalhar com a própria ideia dos imperativos. Então, ele menciona, o Hart, ao falar sobre os imperativos, que há imperativos que não são ordens, como, por exemplo, avisos, pedidos, súplicas. Então, existem várias modalidades de imperativos. Existem imperativos de diferentes espécies. Então, mas o modelo propriamente típico de imperativo é aquele que envolve uma ordem e uma ameaça, a exemplo do assaltante armado. Então, e nesse sentido específico, essa ordem, ela não implica em vínculo prévio de autoridade. Então, quando ele trata de imperativo, ele não está se referindo a uma vinculação prévia, a uma autoridade legítima. Então, ele já se afasta propriamente desse sentido. E ele prefere, por exemplo, não utilizar também a palavra comando. Esse também é uma discussão apresentada no capítulo 2. O Hart ele não usa o termo comando propriamente, tal como estabelecido pela teoria de John Austin, porque ele acha que comando existe propriamente um vínculo, até mesmo com um fundamento jurídico, com uma autoridade legítima de comandar como autoridade que comanda aqueles que são inferiores e hierárquicos. Então, em razão disso, desse vínculo da ideia de comando com a ideia de autoridade legítima, é que o Hart prefere simplesmente não usar o termo comando. Então, ele vai analisar, a partir da perspectiva de John Austin, o direito como ordens com base em ameaças. Então, essa vai ser a caracterização usada da teoria que Hart vai fazer do Austin. Então, o que é interessante, portanto, é nós compreendermos de maneira preliminar que o objetivo desse capítulo 2 é justamente compreender, nessa visão do John Austin, o direito como um conjunto de ordens coercitivas baseadas em ameaças. Então, isso é uma caracterização que vai estar em vários capítulos, porque ele é central na própria concepção, na construção teórica e argumentativa da teoria do Hart. Então, direito como ordens coercitivas baseadas em ameaças. E esses comandos, portanto, essas ordens que são centrais, pelo menos na leitura que o Hart fez da teoria do Austin, essas ordens, elas podem ser comparadas, como eu falei para vocês há pouco, podem ser comparadas
as ordens de um assaltante armado ao caixa do banco, para que o caixa do banco, para que o funcionário do banco lhe entregue uma certa quantia em dinheiro. Pois, caso contrário, ele poderia atirar, poderia provocar algum mal. Então, essa é uma caracterização do assaltante armado como exemplo, até mesmo como modelo paradigmático daquilo que se concebe como direito a partir de ordens coercitivas baseadas em ameaças. E na caracterização também que o Hart faz da teoria de Austin, esses comandos, eles são emitidos de um soberano para o súdito. E o súdito é aquele que tem o hábito de obedecer ao soberano, enquanto que o soberano é aquele que, embora sendo obedecido, não tem o hábito de obedecer a ninguém. E aí, nesse sentido, nessa descrição, nós temos muitos elementos a partir dos quais o Hart vai trabalhar para refutar e, a partir dessas refutações, construir o modelo que se torne mais viável para o seu projeto teórico. O Hart afirma que esse modelo de Austin é um modelo até bem simplificado, simplificado e até mesmo didático de caracterização do direito. E a partir dessa descrição desse modelo, que é caracterizado no capítulo 2, o Hart vai fazer uma série de críticas. Essas críticas, elas vão ser desenvolvidas de uma maneira mais detalhada nos próximos capítulos, mas eu gostaria já de, pelo menos, colocar algumas questões que são importantes nessa conexão do capítulo 2 em relação aos próximos capítulos, em relação ao próprio projeto do conceito de direito do Hart. Que eu queria, pelo menos, delimitar algumas repercussões, algumas questões específicas dessa crítica que o Hart faz à teoria do Austin. E a primeira delas seria a distinção de um comando em relação a uma regra e também a própria existência de distintos tipos de regras, né? Ou seja, nem todas as regras são concebidas nos moldes específicos da teoria do Austin, existem regras de outros tipos. E também o Hart vai adentrar nas noções de soberano, súdito, hábito de obediência, especialmente para dizer que esses conceitos, eles não são capazes de explicar a complexidade do fenômeno jurídico, sobretudo das regras jurídicas, tal como elas funcionam. Então, são essas questões que são fundamentais, muito embora elas serão discutidas de uma maneira mais detalhada nos próximos capítulos, é fundamental também para a gente compreender, pelo menos, as intenções e os propósitos desse capítulo 2. Então, para o Hart, comando e regra são coisas distintas. O Austin trabalha com a ideia de comando e o Hart trabalha com a ideia de regra. Né? E quando se fala em comando é uma espécie de um imperativo, é um enunciado emitido por uma pessoa em relação a outra pessoa, seja ordenando ou proibindo uma conduta específica. Então, esse comando ou imperativo pressupõe ou que aquele que dá o comando tem alguma autoridade sobre a pessoa, aí nesse caso, se houver uma autoridade sobre a pessoa, é como se a pessoa tivesse a obrigação de agir daquela forma, ou mesmo que essa pessoa tenha o poder de lhe impor algum mal, caso
ela não cumpra com esse comando. E, nesse caso, ela não teria obrigação, mas ela se sentiria obrigada a agir dessa forma. E aqui nós já temos uma distinção que é fundamental também na teoria do Hart, que é a distinção entre ter a obrigação de, e no momento em que nós falamos ter a obrigação de, isso tem um sentido jurídico, um sentido normativo, né? E isso é diferente de ser obrigado a. Né? O ser obrigado a não tem um sentido de obrigatoriedade na perspectiva de normatividade, mas simplesmente numa simples, até mesmo crença. Então, são duas questões importantíssimas que se referem a ter a obrigação de e ser obrigada a. E nessa perspectiva, a regra jurídica nos estabelece essa obrigação no sentido propriamente normativo e jurídico. E o comando, nesses termos propostos pela teoria de Austin, não geraria essa normatividade, mas simplesmente esse ser obrigado a. Então, esse também é um elemento fundamental. Uma outra questão é que as regras, elas são compreendidas a partir de um enunciado impessoal, ou seja, as regras, elas são comandos gerais, que se aplicam em relação a todos, especialmente a partir de uma conduta que é abstrata, que pode ser obrigatória, proibida, permitida, e que dura um tempo indeterminado. Então, é muito diferente daquilo que ocorre com esse modelo paradigmático do assaltante, porque é uma ordem específica, num contexto específico, direcionada a uma pessoa específica, ou pelo menos algumas pessoas específicas, e que, de alguma forma, não tem esse sentido de perenidade, de persistência, de permanência. Então, isso também é um ponto importante nessa delimitação. Então, o Hart, ele começa a se posicionar muito claramente, em termos críticos, a esse projeto teórico de John Austin, sobretudo se afastando da ideia de comandos, para afirmar que o fenômeno jurídico, a complexidade do fenômeno jurídico, acaba sendo mais bem descrita em termos de normas jurídicas do que simplesmente por ordens garantidas por ameaças. Então, esse também é um ponto muito importante que ele já vai delimitando. Uma outra questão, também fazendo conexão com os próximos capítulos, apenas nessa importância de conectar o capítulo 2 aos próximos capítulos, é que, ao contrário dos comandos, que só podem ordenar e proibir, porque são imperativos, regras podem também permitir certas condutas. E, além de permitir certas condutas, as regras também viabilizam a própria organização das atividades jurídicas, questões de competências. Então, as regras, elas dão conta de um fenômeno muito mais complexo que não apenas ordenar ou proibir. Então, isso, mais uma vez, Hart se afasta do modelo de John Austin para introduzir o seu próprio conceito de direito com base em regras, porque as regras jurídicas são capazes de explicar certos fenômenos que as ordens com base em ameaças simplesmente não dão conta. E já me encaminhando para o fim da minha fala, e a partir de então quero
quero ouvir a Vitória, que vai também fazer um comentário sobre o capítulo 2. É muito interessante, porque já presente no capítulo 2 é a ideia do soberano, e essa ideia do súdito, do soberano, é bem trabalhada também nos próximos capítulos do conceito de direito. E o que é interessante é que o Austin trabalha com essa ideia de súdito e de soberano, e o Hart também dá continuidade a isso e faz uma leitura específica disso também para refutar essa ideia e construir a sua própria perspectiva, é que o súdito, quem é o súdito? É aquele que tem o hábito de obedecer ao soberano. E quem é o soberano? É aquele que, embora sendo obedecido, não tem o hábito de obedecer a ninguém. E com isso, se estabelece a própria ideia de um sistema propriamente unitário, exatamente estabelecendo condições até mesmo de construção de um sistema jurídico, de um sistema unitário, porque se compreende propriamente essa ideia de obediência, de soberano e de súdito. Mas ele vai, enfim, o Hart vai criticar fortemente essa ideia, especialmente porque, segundo Hart, essa definição de um soberano supõe um tipo de governante absoluto, que não tem o hábito de obedecer a mais ninguém, que é inviável, especialmente à luz das democracias contemporâneas, porque aquele que cria a norma também se submete a essas normas. Então, ele, de alguma forma, apresenta essa perspectiva crítica ao papel do soberano e da ideia de súdito, e tal como proposto na teoria de John Austin. E, por fim, também, a questão do hábito, também, que já é apresentado no capítulo 2, o hábito de obediência, o hábito, o costume. Soberano é aquele que tem o costume de mandar, o hábito de mandar, e o súdito é aquele que tem o hábito de obedecer. A grande questão é que os hábitos, eles não são normativos. O hábito não gera propriamente uma obrigação jurídica. Então, nesse sentido, também o Hart vai refutar essa ideia de obediência habitual. Então, já finalizando, para concluir esse capítulo 2, muito embora eu tenha também seguido algumas questões específicas, já com conexões aos próximos capítulos, então a proposta do capítulo 2 é justamente fazer uma caracterização geral da teoria do Austin e, além da caracterização geral, certos ajustes também para associar as regras jurídicas e, a partir daí, construir um caminho para que o Hart pudesse trabalhar de maneira muito detalhada as críticas ao modelo e, consequentemente, apresentando a sua própria visão, a sua própria construção teórica do modelo. Então, eu finalizo aqui e na expectativa de ouvir a Vitória também sobre o capítulo 2. Muito obrigada, professora, pela exposição. Dando continuidade à nossa programação, eu chamo à mesa a Vitória Sinimbu, graduada em Direito pelo Centro Universitário do Estado do Pará, o CESUPA, mestrando em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina e coordenadora do Grupo Pura Teoria do Direito, membro do Grupo Teorias Normativas do Direito também. Vitória, está a palavra contigo. Obrigada, Ana Lu. Bom, boa noite. Boa noite a todos. Queria cumprimentá-los, agradecer pela presença, cumprimentar a professora Loiane e dizer que é uma grande honra para mim estar dividindo essa mesa com ela, essa mesa virtual,
Agradecer a organização, o Heitor, a Ana Lu, professor Saulo. Vou colocar o meu rosto. E, bom, eu estou num papel de fazer um comentário à fala da professora Loiane, mas também ao capítulo, e me propus a minha fala, o meu comentário vai soar como uma provocação, não a fala da professora Loiane, exatamente, que fez uma reconstrução brilhante sobre a proposta do Hart, que a gente expõe no capítulo, o seu uso que ele faz da teoria do Austin, mas a proposta de Hart em si nesse capítulo. Como a professora mesma disse, é um capítulo curto, mas que já dá algumas orientações para certas questões que são interessantes discutir. E uma delas, na qual eu vou me concentrar, é como o Hart enuncia a sua estratégia aqui. Ele tem o propósito de analisar o conceito de direito e a sua estratégia é, primeiramente, partir de um modelo reconstruído, de uma teoria, que é a teoria dos comandos, que ele identifica como um modelo, o maior modelo de uma teoria que trata de formas simples, como ordens e comandos, que é a teoria de John Austin. Então, ele faz uma reconstrução e vai desferir duras críticas com base nas quais ele irá aí sim desenvolver aquele que ele acredita ser o seu conceito de direito, que não padeceria daquelas insuficiências que a teoria de John Austin tem, que ele identifica. Então, o que eu queria tratar nesse ponto é sobre a reconstrução que o Hart faz de Austin, que, como a professora bem disse, e o Hart mesmo admite no capítulo, Hart está fazendo uma reconstrução que serve a um uso instrumental para a construção da sua própria teoria, daquela que foi a teoria imperativista de John Austin. Mas não é só isso, quer dizer, não se trata apenas de admitir que Hart está construindo um modelo de teoria que corresponde mais ou menos àquela de John Austin, mas sim mostrar como Hart está também identificando o projeto de Austin com aquele que é o seu próprio projeto para uma teoria do direito, quer dizer, Hart quer, a partir da análise do uso da linguagem, do uso dos termos jurídicos, extrair uma concepção de direito desses conceitos jurídicos que está, de uma certa forma, implícita no modo como aqueles que estão submetidos ao direito o obedecem, usam esses conceitos e compreendem esses conceitos. Então, a consequência é que, quando Hart coloca a teoria do Austin nesse projeto, é a partir daí que as críticas fazem sentido, e de mostrar como esse modelo que o modelo de direito de ordens e ameaças, que se assemelha a uma ilustração de como as ordens de um assaltante armado, como que desfere uma ordem com base numa ameaça de atirar, ele mostra como essa teoria, essa reconstrução, esse modelo reconstruído de Austin, ele não consegue apreender certos fenômenos, certas formas de como o direito funciona e que são compreendidas pelos seus súditos, no caso do Austin, e que a teoria do Austin não consegue compreender. Mas quando nós vemos a teoria do Austin pelo modo como ela em si mesma se propõe, aí há um certo problema, porque o ponto aqui é que não se trata do mesmo projeto, de fazer uma análise conceitual da linguagem ou da normatividade implícita semanticamente na linguagem do direito. A teoria do Austin é preciso, para que ela seja compreendida, contextualizar essa teoria dentro de, primeiro, uma reflexão política sobre o bom governo, sobre o governo dos homens, e, segundo, contextualizar a teoria de Austin dentro de uma teoria sobre as leis humanas
que se inserem numa teoria geral das leis e que também inclui as leis naturais e as leis divinas. O imperativismo de Austin e essa centralidade da coerção vem de uma teoria do empirismo sobre a obrigatoriedade das leis, segundo a qual as leis divinas são obrigatórias em razão das sanções divinas e as leis humanas são obrigatórias em razão das sanções humanas. Então, do ponto de vista formal, as leis humanas e as leis divinas têm uma mesma estrutura de uma ordem, de um soberano, aí seja esse soberano humano ou Deus, soberano divino, uma ordem que é seguida de uma ameaça em caso de desobediência. Então, essa é a primeira semelhança entre as leis humanas e as leis divinas. E a segunda semelhança é que tanto a lei humana, as leis humanas e as leis divinas, segundo Austin, seguem um princípio da utilidade, um princípio que se baseia na maximização da felicidade para o maior número de pessoas, maior número de cidadãos. Para Austin, essa é uma forma de busca do bem que conciliaria o livre-arbítrio dos seres humanos e a sua obediência a Deus. As leis divinas, que são leis morais ordenadas por Deus, são aplicações desse princípio da utilidade em uma forma de generalizações que são aplicadas às condutas humanas e que, quando são seguidas, promovem esse aumento da felicidade, pois seguem o princípio da utilidade. E o raciocínio humano, com base nesse princípio utilitário, é uma continuidade do raciocínio que é empregado por Deus. Mas, devido à sua própria condição enquanto humanos, eles têm uma forma que é falível, uma forma imperfeita. Então, leis humanas e divinas se convertem em padrões obrigatórios condutas obrigatórias que têm o propósito, se dirigem a um aumento da felicidade para o maior número. Nesse ponto, se introduz o problema do governo dos homens, porque, dado que os seres humanos dispõem de livre-arbítrio, o que inclui a possibilidade de desobediência a essas leis, eles podem se recusar a seguir esses padrões que são benéficos para a coletividade, seguindo o princípio da utilidade. Ou, no seu raciocínio moral individual, eles podem chegar a conclusões diferentes daquelas que são as condutas que deveriam ser obrigatórias, mesmo acreditando estar seguindo o mesmo princípio. Então, a solução de Austin para esse dilema do governo dos homens consiste na transferência da autoridade para determinar esse padrão de utilidade a ser seguido pela coletividade a um soberano. Então, ele exerce aqui um movimento hobbesiano, no qual os indivíduos abrem mão do seu raciocínio moral individual, que tem o risco de se colocar contra os comandos do soberano em caso de divergência. E, de qualquer forma, eles se convertem em obrigatórios, porque há essa transferência do raciocínio. O soberano é aquele que determina. Bom, mas aí se segue um outro problema, que é o de... se o soberano é aquele que, no meu lugar enquanto cidadão, determina qual será essa conduta obrigatória com base no princípio de utilidade, é ele que realiza o cálculo no meu lugar, isso não implica aí um problema de motivação, porque eu posso não concordar com aquela que é a conclusão do soberano. E isso me desmotivaria a seguir a sua regra. Para isso, a resposta de Austin vai ser a presença da sanção. A ameaça da sanção, nesse caso, a presença de uma sanção substitui a necessidade de que o súdito concorde com aquele que foi o cálculo feito pelo soberano. E ela se coloca como substituição à motivação, como um motivo para obedecer a sua norma, porque há uma ameaça por trás desse comando e que me motiva a obedecer, e que agora se torna independente da minha concordância. Inclusive, ela desfaz a motivação de desobediência. Mas, por outro lado, quando você segue um cálculo de vantagens e desvantagens
nesse sentido de submissão ao direito enquanto comando do soberano, mesmo assim se torna mais vantajoso seguir o direito, ainda que haja uma discordância quanto ao seu conteúdo ou quanto ao seu conteúdo de justiça. Porque o direito dispõe de uma série de qualidades, de virtudes formais, que são vantajosas para aqueles que estão de segundo, como o fato de eles serem leis positivas, o fato de eles serem leis gerais, o fato de eles disporem de previsibilidade, de estabilidade, etc. Então, são características formais do direito que, no cálculo geral de utilidade, fazem com que seja mais vantajoso para o indivíduo segui-los. Ou seja, dentro ainda de um cálculo do princípio de utilidade, quando se conforma as leis do soberano ao direito, se resulta em uma maior felicidade, da mesma forma. Então, fiz uma reconstrução aqui bem rápida para chegar num ponto aqui, que é o de que a teoria do Walsh ele é um projeto que é mais amplo do que o modo como o Hart no capítulo dá a prever, é mais amplo e que articula não só um direito de um modo tão restrito, mas articula também uma questão que é moral, dentro de uma moralidade utilitarista aqui, articula o divino como uma leitura das leis humanas em consonância com a lei divina, em termos de conteúdo e de termos formais, e o lado jurídico. E ele pega esses três aspectos e os relaciona, ele faz uma leitura conjunta que os leva a uma mesma direção. E fazendo isso, resulta num esquema de uma teoria do direito que é positivista, mas ela é positivista porque, desde o princípio, ela dispõe de uma motivação que é moral, com base na filosofia utilitarista, numa moral utilitarista. Um outro ponto, para concluir essa parte, é que um dos aspectos que permeiam o positivismo do Austin consiste em tirar das leis humanas a sua justiça intrínseca, ou a sua sacralidade, ou a sua obrigatoriedade, porque ver tais atributos como sendo inerentes a um conceito humano de lei, um conceito de direito humano, seria equivocado, porque esses são atributos que só as leis divinas podem ter. Aqui há uma ideia de falibilidade humana que gera todos esses argumentos para que o direito humano tenha um propósito que não está baseado nessas características intrínsecas. Há um movimento aqui, político mesmo. Então, a ideia de direito está articulada com todas essas questões e principalmente com uma questão moral e política. Então, relacionando com a questão do capítulo, a principal conclusão a partir... Quando nós tentamos ver a teoria de Austin por Austin, ou dentro do projeto em que Austin se propôs a fazer enquanto teoria do direito, ligada a uma questão de relação com uma teoria das leis, em que há uma moralidade que subjaz essa teoria, uma moralidade utilitarista, etc. Quando Hart diz que a partir da reconstrução da teoria de Austin que ele faz no capítulo, quando Hart diz que um dos problemas, e outros que ele vai tratar em outros capítulos também, né, mas eu não vou entrar, a professora Liane já comentou também alguns deles, quando Hart diz que a teoria de Austin não conseguiria captar a normatividade das regras, a normatividade do direito, que se baseia numa formatação semântica do modo como a linguagem funciona e do modo como os próprios participantes compreendem, isso não é exatamente um defeito da teoria do Austin quando a gente vê ela, não pelo modelo, mas pelo aquilo que ela é de fato. Quer dizer, a normatividade do direito, pelo ponto de vista interno, quer dizer,
esse ponto de vista dos indivíduos que seguem a regra porque elas aceitam a sua obrigatoriedade, e não porque eles têm medo da sanção, essa normatividade é um atributo que Austin recusaria conscientemente. E não é algo que escapou à sua teoria, do modo como Hart deu a entender. Então, esse reducionismo da teoria de Austin, ele tem um propósito, ele não seria uma insuficiência do seu ponto de vista, mas tem que ser vista com relação ao seu projeto de uma teoria como um todo. Então, não sei se eu passei muito tempo, mas só para concluir, que claro que é só uma problematização da caracterização que o Hart faz, mas que considero também interessante porque a crítica a reconstrução que a Hart faz no capítulo e as críticas que ele faz nesse e nos outros capítulos se tornaram tão famosas e hegemônicas que, mesmo no contexto da teoria analítica do direito inglesa, mas também no nosso contexto brasileiro, dificilmente se tem uma visão de Austin por Austin, né? Sempre quando se fala em Austin, ele é conhecido pelo modo como Hart, no conceito de direito, reconstruiu a sua teoria, e facilmente ela é descartável pelos acadêmicos, estudiosos, por ter toda essa força retórica no seu argumento, que tem os seus méritos, que tem o seu propósito, né? Como não é só o Hart que faz isso é algo normal, de instrumentalizar teorias, mas o meu ponto era esse, de mostrar como, quando nós inserimos a teoria do direito de Austin em um projeto mais amplo, um projeto que é político também, com todos esses elementos, vemos que um dos defeitos que o Hart identifica em sua teoria não são exatamente defeitos, mas é algo que ele realmente não queria associar com a ideia de direito. É algo que ele recusaria. Então, era nessa direção que a minha fala ia. Agradeço a atenção e eu sei que foi muito corrido, mas espero que tenha sido interessante e claro também. E agradeço mais uma vez. Obrigada, Vitória. Foi incrível a tua participação. Antes de a gente passar para as perguntas dos participantes, professora Loiane, a senhora queria comentar algum ponto da fala da Vitória? Ou professor Saulo? Queria sim, querida. Primeiramente, dizer também que é uma alegria ouvir a Vitória. Eu acompanho toda a dedicação acadêmica da Vitória, tive a alegria de participar da defesa dela, do trabalho de conclusão de curso da graduação, um trabalho belíssimo sobre a Sheila Ben Habib, e também vendo essa trajetória já no mestrado, então, sensacional, muito bom estar aqui contigo, Vitória. E você foi num ponto, assim, certeiro, exatamente esses autores que se utilizam de outras teorias como um trampolim teórico, né, deturpando, muitas vezes fazendo até mesmo espantalhos teóricos de certas ideias, o mesmo que o Hart fez em relação ao Austin, em alguma medida o Dworkin fez também em relação ao Hart. Então, isso não é tão raro de se ver, muitas vezes, os autores fazendo realmente esses reducionismos, muitas vezes equivocados. Então, de fato, essa é uma leitura do Hart, muito específica do Hart em relação ao Austin. E ele propriamente, né, quando eu li aqui o primeiro parágrafo do capítulo 2, de alguma forma, ele fala que ele vai fazer algumas adaptações no sentido daquilo que foi interessante para a sua teoria. O problema é que isso acaba sendo um tanto quanto inadequado na própria compreensão do projeto teórico do autor, né? Então, eu concordo plenamente com o teu comentário, até porque a análise teórica de Austin nos leva exatamente à compreensão de que ele não faz uma análise conceitual, né? Ele não é um aclarador da linguagem. A proposta dele é muito mais ampla que isso.
Ele não é um teórico analítico, ele é um empirista, ele é um utilitário, ele se utiliza da moral utilitária. Então, existem outras propostas, outras questões que são suscitadas e outras preocupações, até mesmo metodológicas, teóricas da teoria do Austin, que o Hart simplesmente passou sem detalhar. Então, de fato, o que ele fez foi pegar um recorte muito, muito pontual da teoria do Austin, né, sem uma dimensão da complexidade, do contexto, das perspectivas, até mesmo morais e políticas da teoria do Austin. Então, ele careceu a ele o princípio da caridade, da generosidade ao ler um autor. Eu acho muito importante isso, ao ler um autor, sermos generosos com os nossos autores, sermos caridosos com os nossos autores. Mas, de fato, ele fez um recorte reducionista para atender, né, a certas reconstruções instrumentalizadas para o seu projeto teórico. Então, a tua observação, Vitória, foi, assim, muito certeira, e eu concordo plenamente. E, de fato, pouco conhecemos propriamente a teoria de Austin por Austin, nós conhecemos muito mais as leituras feitas a partir do pensamento de Hart. Então, da mesma forma, nós precisamos falar sobre Dworkin, mas também compreender os equívocos, as interpretações equivocadas que Dworkin fez ao próprio pensamento do Hart. Então, o mesmo vale também para o Hart em relação ao pensamento do Austin. Mas você foi realmente certeira nesse ponto com o qual concordo plenamente. Bom, então, depois desse momento inicial, Heitor, agora nós vamos... Oi? posso só fazer um comentário rápido? Perfeitamente. Só para concluir. Desculpa. Sim, professora. Não, tudo bem. Sim, professora. E também, sim, de fato, claro que nós devemos ser generosos com as teorias dos autores que nós estamos criticando, mas também uma tarefa muito difícil, porque, como eu tentei mostrar que o Hart, não só ele fez um espantalho, mas que tipo de espantalho ele fez, de colocar o Austin dentro de um mesmo projeto teórico que ele se propôs a fazer. E se, além de reconstruir a teoria, nós também tivéssemos que levar isso em consideração, seria um outro nível de refutação, que já tem a ver com aquilo que nós cremos que... como é que se faz uma teoria do direito, né? Que são duas perguntas que são respondidas... É uma pergunta que é respondida de duas maneiras muito diferentes. Era isso. Também não posso deixar de registrar aqui o meu agradecimento à professora, pela lembrança também, né, de que esse momento da minha formação foi muito importante, a da apresentação do TCC, e a professora estava lá. Então, obrigada por lembrar. E agradecer aqui ao professor André Coelho, que não sei se ele está ouvindo, acho que sim, mas agradecer porque não só nesse momento do evento e da minha fala ele me ajudou muito, mas também eu e todos aqui, o Heitor, a Ana Lu e vários outros que devem os ensinamentos de teoria analítica do direito a ele, né, de Hart, de outros autores. Então, muito do que está acontecendo aqui também não seria nada sem ele, e também o professor Saulo, três professores, né, que estão muito importantes para a minha formação e a de outros. Então, era isso. Muito obrigada. Eu queria fazer um complemento, Vitória. Eu acabei não fazendo isso no início, mas, de fato, o André, ele é fundamental, né, sobretudo nesse debate. Eu acho que é imprescindível para quem quer efetivamente adentrar de uma maneira mais específica na leitura do Hart, ler os textos do André e assistir às aulas brilhantes do André,
que, enfim, eu acho que realmente ele tem uma contribuição, assim, inestimável para esse debate, e eu precisava fazer esse registro aqui da importância dele. Foi muito importante para a minha leitura, para a minha compreensão, e agradeço isso publicamente aqui. Não sei se ele está presente, mas a presença do André na liderança do grupo de pesquisa, enfim, e nas tantas articulações que ele faz, e na parceria com o Saulo. Então, é muito bom que tudo isso também esteja aqui na UFPA, mas também numa rede de pesquisadores com tantas outras instituições no país. Muito obrigado, professora Loiane, Vitória. Eu também me junto a vocês e concordo com o reconhecimento do papel do professor André, até porque também eu fui uma das pessoas que começou a estudar esse assunto justamente pelo contato com ele, né? Então, muito do que você diz é verdade, né? Eu também não vi se ele estava por aqui, mas se ele estiver, depois quiser dizer alguma coisa, tá? Então, quanto isso, nós vamos agora ver algumas perguntas colocadas pelo público, mas eu vi que o professor Saulo já levantou a mão aqui, então, professor, pode ir lá. Obrigado, Heitor. Boa noite a todos e todas. Eu peço desculpas por não estar presente no início da apresentação da professora Loiane, mas eu estava tendo que colocar meu filho para dormir, então acabei me atrasando um pouquinho. Mas consegui acompanhar a aula inteira e também o comentário da Vitória. Eu parabenizo tanto a Loiane quanto a Vitória pelas excelentes explanações e discussões propostas sobre o texto. E também, claro, minha homenagem ao André, me junto a vocês. Ele não está presente, até onde eu pude ver aqui. Ele até me avisou que tinha aula na FRJ nesse horário, então ele está com uma certa dificuldade para estar presente em todas as aulas aqui, mas realmente o André é um marco dentro da discussão sobre teoria do direito no Brasil, especialmente para nós que tivemos o privilégio de tê-lo por tantos anos aqui em Belém. Então eu vou iniciar fazendo uma pergunta sobre, indo na direção do que a Vitória colocou, né? Acho que o Hart ele tem um projeto aqui no Conceito de Direito, e um desses projetos é discutir, colocar em xeque um certo modelo de normatividade que ele atribui ao Olsen, mas também que nesse capítulo, né, também faz referência rapidamente a Kelsen, né? Logo no iníciozinho do capítulo. Então, ele diz que é um modelo do Olsen, mas que ele também coloca outras pessoas, outros teóricos dentro desse modelo, e o Kelsen rapidamente é colocado também um comentário entre parênteses do capítulo. E qual é esse modelo que o Hart está colocando em xeque? É um modelo de uma teoria do direito baseada em uma normatividade indireta, ou seja, uma normatividade baseada em sujeitos que não aceitam o ordenamento jurídico e que obedecem esse ordenamento jurídico baseado em medo, em ameaça. Então, esse é o modelo teórico que o Hart quer colocar em xeque, e é o modelo que ele vai atribuir ao Olsen, vai atribuir ao Kelsen, mas é uma série de autores, né? Então, é uma série de autores que pensam o direito a partir de uma normatividade direta de um sujeito que não obedece à lei, digamos, às normas jurídicas, porque aceita aquilo, mas sim porque tem medo de sanção, de uma sanção. E aí a gente pode pensar, por exemplo, no exemplo do anarquista, né? O anarquista que obedece às leis, mas por razões prudenciais, muitas vezes, e inclusive por medo de ameaça. O Hart vai propor um modelo de normatividade direta, ou seja, o sujeito que o Hart está pensando é aquele sujeito que aceita o ordenamento jurídico, já aceita o ordenamento e, portanto, o Hart vai desenvolver todo o modelo teórico para esse sujeito. A gente viu até na primeira aula que a professora Andrea Fadion fez uma crítica ao Hart, inclusive porque ela acha que mesmo esse sujeito teria benefícios em pensar um modelo de direito baseado em ameaça, em sanção. Mas isso é uma discussão que quem quiser depois dar uma olhada no vídeo que a gente vai postar, né? Já prometi até para a Loiane postar esse vídeo, ela discute esse ponto exatamente, né? Mas, enfim, existem dois modelos aqui em jogo, né? O modelo de normatividade indireta e o modelo de normatividade direta. A minha pergunta para a Loiane, se a Vitória também quiser comentar essa pergunta, tudo bem, vimos com a Vitória de que o Hart não foi fiel ao Olsen.
Mas, de certa forma, o que ele quer caracterizar aqui é um modelo de teoria do direito baseado em normatividade indireta. Minha dúvida é até que ponto, e aí ligando com a nossa contemporaneidade, até que ponto o modelo do Alsing hoje, esse modelo de normatividade indireta, não é exatamente o que o Alsing propôs, mas a ideia de normatividade indireta, ela hoje não ressurge dentro da discussão de teoria do direito como algo muito mais interessante para desenvolver uma teoria do direito, em razão da ascensão desse neofascismo hoje, uma série de governos de populistas de direita, a crise democrática, né? Até que ponto o direito não volta a ter uma forte, a ser pensado, pelo menos fortemente influenciado por ideias que a gente pode associar essa ideia de normatividade indireta do Hart, que o Hart rejeita, né? Então, minha pergunta é mais para tentar provocar e tentar trazer essas discussões que nós estamos fazendo num plano mais exegético do livro para reflexões contemporâneas sobre política, sobre teoria do direito hoje. Eu queria que vocês, se pudessem comentar também sobre isso, me interessa bastante. E, por fim, só uma observação, eu, infelizmente, tive que ler o livro do Alsing, os limites da jurisprudência determinados, e a Vitória foi muito caridosa com o Alsing, assim. É um livro que eu fiquei completamente entediado, mas enfim, eu não sei se era a época que eu estava lendo outras coisas mais interessantes, mas é um livro extremamente desinteressante quando eu li, né? Então a apresentação da Vitória até me motivou a dar uma olhada de novo. De repente eu li no momento da minha vida que fez com que eu pensasse assim, mas eu sempre associo o Alsing a um livro extremamente, assim, um tédio completo a leitura dele, mas e quem for ver a biografia do Alsing vai ver um pouco isso, né? O Alsing é um professor fracassado, né? Ele terminava os cursos dele com ninguém ninguém basicamente na plateia, né? Era um professor que ao longo do tempo foi fracassado e que só teve reconhecimento posterior, né? São as pessoas posteriores que vão dar reconhecimento por Alsing, inclusive o Hart. O Hart é editor do livro do Alsing, né? Tem um dos livros do Alsing que o Hart reedita. Então, vocês foram muito generosas com o Alsing. Não sei se ele merece tanto, mas fica aqui esse registro só como o Felipe colocou na última aula da TV Fama aqui, né? Da parte da teoria do direito, fofocas da teoria do direito. Enfim. Obrigado, professor. Vocês me permitem juntar a questão do professor Saulo com mais duas aqui do chat para formar um bloco? Eu acho que eu preferiria logo responder a do Saulo. Não sei o que a Vitória acha. Não, perfeitamente. Tudo bem. Então, Saulo, te agradeço muito pela tua participação aqui. Quem tem filho pequeno tem que se dividir em múltiplas tarefas, isso é um super desafio, né? E te agradeço também por uma questão tão intrigante, né? Trazendo essa problemática, né, para uma discussão muito urgente, né, e atual do nosso cenário. Nunca tinha pensado sobre isso, né, sobre como fazer um uso dessas dimensões, dessas teorias, nesse sentido de normatividade, né, mais baseada no medo, na ameaça, na sanção, com o nosso cenário sombrio que a gente está vivendo, né, com esse cenário de neofascismo, de autoritarismo, de retração democrática, em um cenário que não é especificamente da realidade brasileira, mas muitas democracias ocidentais contemporâneas, mas a realidade brasileira realmente é a expressão do quanto que carece de um projeto mais significativo de legitimidade, né, a partir de um projeto propriamente coletivo e democrático. Então, qual a dimensão e a repercussão
dessas análises no nosso mundo democrático contemporâneo, eu acho que é uma análise sensacional. Compreender exatamente o contexto realmente democrático, na própria ideia de se conceber o valor democrático como um valor que estabelece o próprio fundamento e a legitimidade da normatividade. Afinal de contas, o que dá legitimidade às normas jurídicas é o fato de elas terem sido resultado de um projeto coletivo, de um projeto de autolegislação, de autores e destinatários do próprio direito, e isso tudo dá um sentido de normatividade que ultrapassa e muito o elemento sancionatório, coercitivo, de ameaça. Nenhum sistema jurídico pode se fundamentar nessa ameaça, na própria ideia de coercitividade. Então, existe um elemento muito mais profundo e importante que é a ideia de legitimidade. Mas o quanto que, nesse contexto de retração democrática, se volta nessa discussão desse modelo nos moldes de Hans Kelsen, nos moldes de Austin, isso é algo que realmente daria um debate interessantíssimo. Eu te agradeço pela provocação e vou ficar aqui refletindo sobre isso, né? E realmente, nesse contexto agora, eu acho que isso urge, é uma discussão realmente muito interessante. Vitória? Eu também não tenho uma resposta da mesma forma. A questão me faz pensar, mas eu diria que pensar em uma questão que o professor Felipe até trouxe na fala dele na segunda-feira, de como, de uma certa forma, essas teorias refletem aspectos de contexto e de condições políticas, etc. E que é essa problematização que o professor está fazendo, né? Mas, quer dizer, quando a gente pensa uma teoria como de Austin ou de outros, existe uma certa motivação, um propósito que está relacionado a uma questão moral, né? E que passa a ver o direito relacionado com isso, enquanto que em um cenário de uma certa democracia estabelecida faz mais sentido, entre aspas, né? Num contexto de século XX, na Europa, talvez faça sentido pensar um direito, uma teoria do direito que seja mais desconectada dessas questões, porque está lidando com outros problemas. Então, hoje é difícil para mim pensar, assim, seria uma resposta muito, pensar uma teoria do direito em termos muito diferentes daquilo que a gente vê na teoria analítica propriamente dita. Porque eu não sei se não tem como pensar uma teoria do direito estrito sensu assim que esteja desconectada da política, mas ver como o modo como o direito funciona pode se articula com questões de luta, com questões de resistência, etc. E bom, não sei, eu acho que quando se vê dessa forma, é difícil encaixar nesses bloquinhos de como se fosse uma teoria que vê uma normatividade tal e uma normatividade tal. Bom, não sei, é só enfatizar essa questão de como as teorias do direito, ao mesmo tempo, são reflexos da sua época e podem ser uma resposta também. Bom, obrigado pelas respostas. Então, agora sim, eu tinha aqui 3 perguntas que foram feitas pelo chat, só que uma delas que foi feita pela Adriana, ela disse que a Vitória já respondeu no comentário que ela fez nessa segunda parte, né? Então, ficaram 2 aqui. A primeira é a pergunta que foi feita pelo Lucas Porto. Diz assim, professora Loiane, uma pergunta. Quando o Hart comenta sobre obediência geral, dá para se falar em legitimidade aqui, regras endossáveis por todos que compactuem com os termos da razão pública, como diria Rawls, ou apenas de uma legitimidade em sentido mais fraco,
de ser uma regra feita por instituições do Estado, reconhecidas e seguidas por uma quantidade suficiente de pessoas? Essa foi a primeira. Só um segundo. E a outra pergunta, que não é direcionada... Posso Pois não? logo responder essa? Eu acho que fica mais... Pois não. À vontade. Então, excelente pergunta, Lucas. Eu diria que aqui, nos termos tais como colocados pelo Lucas, que seria uma legitimidade mais fraca. Não vejo na teoria do Hart um sentido mais forte de discussão de uma legitimidade a partir propriamente nos moldes de uma razão pública. Na verdade, a preocupação, ao que me parece, da teoria do Hart é em discutir propriamente a ideia de eficácia, especialmente compreender a própria disposição dos indivíduos pelo cumprimento da norma, ou seja, de tal forma que estabeleça condições de possibilidade de viabilidade do direito, mas não encontro no Hart uma discussão mais a fundo sobre o sentido de legitimidade. Então, eu acredito que seja uma legitimidade mais enfraquecida e não um sentido mais robusto de legitimidade. Vitória, gostaria de comentar sobre essa? Tudo bem. Então, a próxima pergunta é a pergunta feita pelo Andrei Campos, que não é direcionada, então, ambas podem comentar se quiserem, né? Diz assim: é possível situar esta teoria do direito em Hart no espaço e no tempo? Explicando melhor e exemplificando. Descrever o direito inglês no século XX ou o direito americano? Ou, tal como Kelsen, o direito de modo geral, de modo atemporal? Ou como Alexis, que se propôs a tratar do direito alemão em sua teoria dos direitos fundamentais? Essa era a questão. Pergunta bem desafiadora essa, né? Bem desafiadora, sobretudo em se tratando de uma teoria analítica, que de alguma forma parte de uma análise conceitual, que de alguma maneira não tenta, ou pelo menos não se projeta a refletir sobre elementos históricos, elementos sociológicos do seu contexto, né? Então, o propósito é efetivamente de uma análise mais propriamente conceitual. Muito embora acredito que não seja nem possível propriamente criar uma teoria completamente desconectada do seu contexto, da sua realidade, do seu entorno, das circunstâncias específicas. De alguma forma, existe toda uma influência do próprio contexto em que o conceito de direito foi escrito. O próprio contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, a necessidade também de apresentar uma outra modalidade de positivismo jurídico diante dos ataques sofridos também pelo positivismo jurídico no contexto da Segunda Guerra Mundial, e todas as críticas que foram direcionadas à teoria positivista no sentido de desacreditar desse modelo teórico. Então, de alguma forma, existem compreensões contextuais que foram importantes, sim, na construção teórica do projeto do positivismo do Hart, que é um positivismo renovado, que é um positivismo que tem muitas reformulações em relação ao positivismo vigente, dominante na época, e, sobretudo, por exemplo, trazendo a discussão das relações entre direito e moral, da possibilidade de conexão, muito embora o projeto também teórico do Hart seja delimitar de uma maneira muito clara as separações entre direito, moral e coerção. Então, são domínios distintos, muito embora conectados, mas essas preocupações eram também preocupações típicas de um contexto, do contexto em que o Hart vivia, e também tendo a necessidade de responder a muitos dos críticos na época,
Então, é uma filosofia analítica e conceitual, no entanto, também dando conta de problemas concretos específicos da realidade histórica. Então, eu acho que é inevitável situar, né, no espaço e no tempo, muito embora não seja exatamente esse o seu propósito. Então, vou responder rapidamente. Sim, a sua pergunta eu responderia sim e não, porque depende do sentido que ela está tomando. A parte do sim, a professora Loiane já expôs, né, que é bem possível você identificar os elementos da teoria do Hart dentro de um contexto que é político, social, e que são, e também é teórico, e que são respostas a problemas que surgem que talvez as teorias anteriores não estivessem mais em condições de responder. Então, surge essa necessidade de discutir direito moral, de discutir a questão da normatividade, como a gente estava falando, e isso não vem do nada, né? Então, nesse sentido, ela, sim, claro, ela é localizada no tempo, mas a parte do não é que ela não se propõe a ser, como eu entendo, né? Ela se propõe a ser uma teoria geral do direito, tal como Kelsen, como você falou, e que não se compromete com uma versão específica de como o direito funciona em um determinado tempo e lugar, como é a do Dworkin, né? Que é uma descrição do direito norte-americano numa sociedade liberal, com valores liberais, etc. Então, é nesse sentido, né? Se for no sentido de se é uma teoria localizada, se ela se propõe a ser uma teoria do direito localizada, aí não. Mas claro que a gente pode fazer essas relações por fora, isso com qualquer teoria. Excelente, excelente. Surgiu ainda agorinha uma nova colocação feita pela Adriana, que tinha feito a pergunta anterior que a Vitória respondeu no comentário dela, e ela diz assim: Vitória, totalmente de acordo com sua colocação de não conceber atualmente uma teoria do direito, uma teoria contemporânea do direito desvinculada da política. Nesse sentido, você teria algo a dizer sobre direitos sociais e revisão de processo constitucional que estamos passando? É a pergunta da Adriana. Bom, eu me pego meio desprevenida com a sua pergunta, mas vou dizer o seguinte, tentando relacionar com as nossas discussões. Esse é um caso, eu acho, quando você fala de direitos sociais, em que quando a gente pensa em termos de teoria, se cria uma certa narrativa justificatória de ampliação das nossas compreensões daquilo que o que é direito, né? Mas nesse caso não como uma teoria geral, mas como um conceito de direito subjetivo, talvez, que são a que as pessoas são intituladas, mas como isso tem uma certa volta que a gente se depara com processos no campo, processos na realidade social concreta, nos discursos, no âmbito político, e que vão na contramão disso. E, então, assim, eu acho que quando a gente pensa uma teoria do direito que se propõe a ser geral e explicativa, de um modo como é a do Hart ou de vários outros, e, inclusive, quando ela se propõe a ser separada dessa realidade, ela quer dizer algo por si mesma e que quer tentar ser universalista e generalista o mais possível. Mas quando na realidade você vê certos fenômenos que elas não conseguem explicar, quer dizer, isso não deveria ser uma maneira como o direito funciona, sabe? Eu estou falando de termos bem gerais, assim, porque não sei como dizer de um modo mais específico, mas o ponto é que aí se cria uma insuficiência, ou não uma insuficiência só
de que a teoria carece de um conceito ou de uma compreensão específica de um conceito, mas de relação mesmo, de conexão e de diálogo com como essas relações se articulam concretamente. E só assim elas podem passar a fazer sentido a partir da perspectiva da própria teoria. Então, quando a gente se depara com problemas como esse que você está mencionando, assim, inclusive, muitas vezes a gente está num âmbito que não é crítico num sentido mais estrito, né, que é mais de teoria analítica do direito, teoria pura, e a gente se depara com isso, porque elas muitas vezes não têm respostas para coisas que estão acontecendo nos processos legislativos, nos processos judiciais. Acho que é por conta dessas questões. Desculpa porque foi muito, muito genérica, mas... Eu poderia fazer um comentário, Heitor? Perfeitamente, eu até agradeço. Então, o meu comentário vai ao encontro da resposta da Vitória. Quando a gente analisa uma dimensão propriamente teórica, nós temos distintas perspectivas, distintas abordagens teóricas. Eu acho que a primeira pergunta é: que tipo de teoria está em questão? Eu mencionei isso logo no início do encontro, que nós temos distintas abordagens teóricas. Teoria crítica, por exemplo, que visa, de alguma forma, compreender, denunciar e criticar as formas ocultas de dominação. Existe também a teoria normativa, teoria interpretativa. A questão é que a teoria do Hart é uma teoria descritiva, uma teoria explicativa, uma teoria que descreve o direito tal como ele é, independentemente de uma proposta ideal, independentemente de contextos sociais, políticos específicos. Então, não acho que seria uma teoria adequada para fazer conexões específicas sobre esse processo que, por exemplo, o Brasil vem vivendo. Processos de reformas, do avanço do retrocesso, reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma administrativa, que são muitas mudanças específicas no contexto político que nós estamos vivendo dentro de um projeto específico, que são mudanças que vêm com um projeto político, mudanças jurídicas, mas que decorrem de um projeto político. Não acredito que a teoria do direito nesses moldes, em moldes descritivos, analíticos, conceituais, possa dar conta da complexidade desses problemas. Então, acho que o ideal seria exatamente partir para uma outra dimensão teórica. Daí porque a teoria, ela seja sempre uma chave de leitura muito importante para a gente compreender a prática jurídica, a realidade jurídica, mas ela também tem suas limitações, porque, de alguma forma, ao fazer um recorte metodológico de uma abordagem específica, isso acaba, de alguma maneira, silenciando outras abordagens possíveis. Então, daí a ideia de se escolher teorias adequadas para enfrentar problemas específicos. Então, para compreender a dinâmica complexa política que nós estamos vivendo, eu acredito que a teoria analítica, a teoria descritiva, não seja a melhor alternativa. Muito obrigado, professora. Combinou perfeitamente com o comentário da Vitória, que, por sinal, não teve nada de genérico, foi extremamente preciso. A sua modéstia que é grande, né? Então, com isso, nós acabamos as perguntas que tinham sido feitas. Eu tenho certeza que todas foram respondidas a contento. E como nós já estamos nos aproximando do horário final, acho que nós vamos nos encaminhando aqui para o término, mas eu queria deixar registrado aqui a minha satisfação de estar nesse momento com vocês duas aqui, né? Uma pessoa que foi minha colega de estudos, todo tipo de estudos, os estudos teóricos mais variados possíveis, durante o período em que eu e ela estivemos na graduação ao mesmo tempo, né, que foi a Vitória, participando também de grupos e palestras e outras coisas, e também a professora Loiane, que teve um papel muito grande na minha formação como acadêmico, seja frequentando o grupo dela, seja tendo outras discussões em outros ambientes. Então,
para mim foi extremamente gratificante coordenar este evento nessa ocasião específica, né? Vou devolver agora para o professor Saulo. Eu queria só fazer um breve comentário, último, prometo. Não, quantos a senhora quiser. Então, Heitor, é só para te agradecer e dizer que você é uma preciosidade de aluno, você é uma das raras unanimidades que eu conheço na vida, e, enfim, você realmente é um aluno muito especial, além de uma pessoa muito especial. Então, para mim é uma grande honra também poder dialogar contigo aqui e tantos outros espaços. Muito obrigado. Bom, eu também me junto ao Heitor, agradecendo imensamente a professora Loiane pela generosidade de ter aceito esse convite para participar do nosso evento, do meu curso. Fiquei muito feliz com essa participação, oportunidade de ouvi-la novamente hoje e ouvir os seus comentários sobre o capítulo 2 do livro do Hart. E também a Vitória, que fez os comentários, a aula da Loiane também, o capítulo 2, engrandeceu bastante